açaí. Venha comigo conhecer Igarapé-Miri, a capital mundial do açaí. Na Vila Maiuatá tem açaí, no Caji Número também tem açaí. Na festa da Bonião você toma açaí. No Icatuípa da Cauera tem muito açaí. Tem açaí pra todo lado, tem o festival do açaí. Anapu e Pindopau tem pesca de Mapará, é só saborear com a cuia de açaí. A partir do final do século XVII, século XVIII, várias cartas de Sesmarias são concedidas para portugueses que começaram a ocupar essa região aqui. Uma carta de Sesmarias muito importante para a história do município foi a carta de Sesmaria concedida pelo rei Dom João V a um colono português chamado João de Melo Guzmão. A carta de Sesmaria concedida a ele era exatamente no perímetro em que está localizado hoje a cidade de Igarapé-Miri. A gente sabe que antes da chegada dos portugueses aqui no Pará, essa região já era visitada por outros povos, ingleses, franceses, holandeses, inclusive já haviam estabelecido benfeitorias. No caso dos holandeses, na Foz do Amazonas, eles já haviam construído engenhos, já tinham um certo diálogo com os povos indígenas que residiam na região, os Tupinambás, os Anambés. Então a chegada do Castelo Branco em Belém, em 1616, e a fundação do Forte do Presépio, é um marco interessante de consolidação da presença portuguesa na Amazônia. O fato é que a partir da consolidação, da afirmação da presença portuguesa na Amazônia, o colonizador foi ocupando, foi adentrando, digamos, nos sertões aí da Amazônia. No final do século XVII, essa região aqui de Igarapé-Miri, mas não apenas Igarapé-Miri, Moju, Cametá, Baião, Barcarena, despertou a atenção da coroa portuguesa no que se refere à exploração de madeiras. A madeira era uma matéria-prima fundamental tanto para a construção quanto para a questão de guerra. Os navios de guerra eram armas fundamentais para os arsenais dos diversos povos. Então, aqui em Igarapé-Miri, nós já tínhamos ali no final do século XVII uma fábrica nacional de madeira, construída para extrair, preparar, armazenar e exportar também madeiras para Belém, para o arsenal da Marinha em Belém, ali na bacia do Rio Guamá. Essa fábrica, ela impulsionou o povoamento da região, atraindo colonos. Inclusive, a fragata Carolina, que serviu de apoio à frota que transportou a família real portuguesa para o Brasil, em 1808, teria sido construída com madeiras fornecidas pela fábrica de Igarapé-Miri. E a partir daí, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, nós vamos ter várias concessões de sesmarias para a região de Igarapé-Miri. É uma espécie de concessão régia da coroa portuguesa para os colonos. No Arquivo Público do Pará existe uma coleção de sesmarias, o INTER também tem uma coleção de sesmarias, em que a gente pode verificar o avanço da presença colonizadora, da fronteira agrícola, podemos dizer assim, no sentido da ocupação e da exploração da terra, pelos rios aqui conhecidos da região. Mas só que essa sesmaria concedida a Melo Guzmão provocou aqui no município um primeiro conflito agrário, podemos dizer assim. Porque Melo Guzmão teve a possibilidade de ter acesso à Carta de Sesmarias, mas antes do Melo Guzmão, vários outros pequenos poceiros se estabeleceram nessa região aonde a Carta de Sesmaria foi concedida. Enquanto, em 1714, o rei Dom João confirma a Carta de Sesmaria, e aí o João de Melo Guzmão vem aqui tomar posse dessas terras, ele enfrenta um grande entrave, porque haviam colonos, agricultores, que já haviam estabelecido as suas benfeitorias aqui.
Um desses agricultores, também português, chamado João Valério, assim como outros, conseguiram, a partir de muita disputa, comprar parte dessa sesmaria do Melo Gusmão, ou seja, ele foi obrigado a vender para esses pequenos agricultores que já tinham as suas plantações aqui, parte dessa sesmaria que era imensa, que passava por cima dessas posses aqui já estabelecidas de longa data. O João Valério, ele casou com uma mulher chamada Ana Gonçalves. E nesse processo de luta por permanecer na terra, por permanecer nesse lugar, a Ana Gonçalves era devota de uma santa desconhecida aqui na região e que ela trouxe de Portugal, que foi um presente do pai dela, o Antônio Gonçalves. Ela era devota de Santana. E durante esse processo ela fez uma promessa para Santana que se o marido dela, o João Valério, conseguisse nessa disputa de terras ficar com o terreno que eles já haviam construído, benfeitoria, já haviam plantado, ela iria festejar, iria celebrar a santa. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu comprar a terra do João de Melo Gusmão. E em 1714, ele, em homenagem à madrinha, padroeira de sua esposa, que havia concedido aquela graça, ele constrói uma pequena capela e a partir daquele momento começa-se anualmente festejar Santana, que hoje é a padroeira do município, mas começa a partir daí. O João Valério, ele não passou muito tempo, ele teve que voltar para Portugal. Ele vende as suas terras para o Sargis Barros e o Sargis Barros dá prosseguimento a essa devoção. O Sargis Barros faz algo mais interessante, que é ampliar, criar uma espécie de arraial. A festa começou a se tornar tradição aqui na região, colonos, agricultores. Eles passaram a festejar anualmente e o Sargis Barros, percebendo essa devoção, ele abre um arraial ao redor da pequena capela e nesse arraial anualmente eram construídas barracas para receber as pessoas que vinham participar da festa de Santana. Então a partir daí a festa foi cada ano ficando cada vez maior e atraindo um maior número de pessoas. Depois o Sargis Barros ele transforma a capela em igreja. Essa igreja aqui, a gente sabe que as bases dela é da segunda metade do século XVIII. A gente tem estudos que mostram que essa igreja tem traços da arquitetura italiana, do Lande, que influenciou muito na arquitetura de Belém. Aqui em Garapé-Miri, em Cametá, essas igrejas têm os traços da arquitetura de Lande. Mas ao longo do tempo, essa igreja que nós temos aqui, ela passou por uma série de reformas. E essas reformas foram, de certa forma, mudando os traços originais. Em 1844, ela passou por uma grande reforma. E aí nós já temos ali, na segunda metade do século XIX, gravuras que mostram a igreja muito parecida com o que é hoje. Depois do século XIX, no século XX, ela passou também por reformas, mas as bases dela são bases coloniais do século XVIII. Tem algumas ideias no senso comum da origem do nome Garapé-Miri. Se sabe, né, a partir da obra do Eládio Lobato, Caminho de Canoa Pequena. Então nós temos a fundação de Belém, nós temos a fundação de Cametá. E essas duas regiões passaram a ter uma necessidade de uma comunicação fluvial. O fato é que a natureza aqui nessa região proporcionou aos navegantes determinados igarapés, furos, que davam acesso a essa navegação entre Belém e o interior da província até chegar na Foz do Tocantins. E uma dessas artérias fluviais era um pequeno canal chamado Igarapé-Miri, isso chamado pelos indígenas.
Mas esse pequeno canal não é o rio que passa em frente à cidade. Esse rio que passa em frente à cidade de Igarapé-Miri é o rio Santana. Vocês podem perceber que ele não é um igarapé, ele é um rio de fato. Quem mora em Igarapé-Miri sabe que existe um lugar aqui chamado Igarapé-Miri Velho. Um afluente do rio Santana, que ele começa largo, os indígenas chamavam de Igarapé-Açu, Igaraçu, ou seja, Igarapé Grande, e ele vai afunilando até chegar no Igarapé Pequeno, que é o Igarapé-Miri, que também eles chamavam de Furo do Rebibiu, é um outro nome que os indígenas davam naquele momento. O Igarapé-Miri, então, era esse canal, esse pequeno caminho de canoa que fazia com que o rio Moju se comunicasse com o rio Santana e daí você conseguia ter acesso ao Anapu e depois ao Tocantins e enfim chegando a Cametá. Havia duas formas de chegar ao interior da província. Uma era por fora, pela Baía do Marajó, e outra era por dentro, que passava pelo Igarapé-Miri. Aquela mais preferida pelos navegadores da época era aquela que passava por dentro, que evitava os transtornos das ondas e da agitação da Baía do Marajó. Ainda hoje é possível visitar esse Igarapé-Miri. A gente estava ali numa comitiva e foi possível um pouco recuperar um pouco da experiência desses navegadores ao passar por esse caminho estreito e sinuoso que liga o rio Moju ao rio Santana do Igarapé-Miri. Essa região aqui passou a ser um entreposto comercial. Cametá era uma das regiões mais importantes do século XIX, do século XVIII, do interior da capitania da província do Pará. Cametá era a maior produtora de cacau da província. 60% do cacau se exportava para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra, saía do Porto de Belém, vinha de Cametá. E esse cacau passava por onde? Não era pela Baía do Marajó. E esse Igarapé-Miri, esse pequeno caminho, ele se tornou insuficiente para atender toda a demanda de circulação de canoas. E os viajantes diziam que se uma canoa estava indo, outra canoa não podia passar no lado. Então, às vezes, tinham conflitos, porque alguma canoa tinha que voltar. Tinham navios que aportavam no Porto de Belém esperando as mercadorias. Então, vários comerciantes daqui da localidade, políticos interessados em Belém, comerciantes interessados em Belém. Começou a haver a discussão e o estudo ou da construção de um canal artificial ou aprofundamento do Igarapé-Miri. Ao fim, eles acharam por bem fazer esse empreendimento, que era exatamente a escavação desse canal do rio Santana ao rio Moju em 1822, terminada em 1823. É uma abertura em linha reta. Foi uma grande obra de engenharia e movimentou recursos não apenas do governo provincial, mas também uma chamada subscrição, ou seja, uma espécie de vaquinha de coleta que os comerciantes fizeram para também auxiliar os esforços de escavação desse canal. E foi escavado com materiais muito rudimentares, com o trabalho de escravizados, inclusive de índios também. A finalização da escavação desse canal não foi programada. Eles deram um espaço e começaram a escavar a partir de um espaço da margem do rio Santana e começaram a escavar do rio Moju em direção ao rio Santana para se encontrar. Só que a pororoca fez com que a barragem do lado do rio Moju rompesse. E aí os trabalhadores que estavam trabalhando dentro do canal, que ainda estavam terminando a escavação do canal, alguns trabalhadores vieram a falecer. A grande maioria trabalhadores de origem, escravizados de origem africana, né? Uma história também pouco contada. E a partir da escavação desse canal, navios a vapores, embarcações a vapor puderam passar. E aí a prosperidade que Igarapé-Miri conheceu no século XIX, que transformou a localidade em município, veio a partir da escavação desse canal. Porque o fluxo de pessoas, de mercadorias, a dinâmica econômica se tornou mais pujante a partir da escavação desse canal, que foi uma grande obra para aquele momento.